E a gente continua a nossa conversa aqui sobre divórcio hoje. E a Fátima aqui de Chapecó, ela diz que está divorciada e tem uma filha especial. E ela não recebe pensão do ex-marido. Ela também não tem condições de trabalhar por causa da pequena e quer saber se ela tem direito de receber essa pensão do ex-marido. Como é que é isso? Obviamente sim, né? Os pais têm obrigação direta, né? E em o pai não tendo condições, poderão os avós, né, responder por isso. Ela tem direito sim, pode pleitear. Muito bem. Tem uma outra situação aqui de que ela se casou em comunhão universal de bens. O marido saiu de casa faz 2 meses. Nesse caso, configura um abandono de lar, ele tem direito aos móveis, porque eles moram numa casa alugada e ela acabou ficando com as dívidas, ainda pagando por esses móveis. Sim, porque como é união universal, isso, é metade de cada um, eles têm direito a metade de cada um. Se porventura o marido estiver, né, dilapidando esses bens, ela pode entrar com um pedido no juiz chamado arrolamento, fazer uma relação de todos os bens e impedir que o marido, no caso, né, dilapide os bens, não sei se é o caso. E claro, o abandono de lar sim, é uma ofensa ao relacionamento conjugal e que pode no final do processo pesar contra quem abandonou o lar. Então, ela não falou sobre a questão dos bens, mas se há, por exemplo, uma questão de dilapidação dos bens, pode fazer um pedido de arrolamento judicial para que o juiz dê uma liminar impedindo que não se mexa, inclusive contas bancárias. E não envolve a questão dos bens, porque a questão da separação dos bens, como são casados com comunhão universal, é 50% cada um, independente dele ter abandonado ou não. A questão é quem vai vencer o divórcio se for judicial. No caso, ele teria, no caso específico, ele teria uma situação contra ele ter abandonado. Então, a questão é quem vai vencer lá no divórcio se houver uma situação judicial para pagar custas e custas processuais. Quem perde, paga, né? Tá, entendi. Bom, eu acho que aí a gente pode entrar aqui no assunto dessa telespectadora que não quer se identificar, já disse que não tem problema, né? Ela disse que foi casada por 6 anos e meio em comunhão parcial de bens. Não tiveram filhos nem nada, o marido agora vive em outra família, né? Tem uma outra situação. E ele está pedindo para que ela entre com o divórcio. Aí ela não está entendendo. Faz diferença quem é que faz esse pedido do divórcio? Interessante a pergunta, porque o divórcio pode ser pedido conjuntamente, quando é consensual. E quando não há consenso, então tem que ser judicial. Inclusive, podendo ser consensual, pode ser feito diretamente no cartório, nem passa pelo juiz. Tem que ter a assistência de um advogado, mas as partes sentam e estabelecem as regras jurídicas, vai no cartório e homologa. Isso em 10, 15 dias pode sair. Oh, beleza. Essa daqui foi casada por um contrato, vamos ver se eu consigo dizer, por concubinato. Precisa desfazer? Não, na verdade, a união estável é um concubinato, né? Tá. Então, é interessante, como nós falamos no início do programa, se tem um contrato escrito, é bom desfazer o contrato, um distrato. Faz o contrato no início e não deu certo, faz um distrato. Mas também, se não fizer, acaba se diluindo no tempo. Mas é recomendável, não é legal assim, imposto em lei, mas é recomendável que se desfaça essa união estável, que é o concubinato, como ela falou, para que não se crie problema amanhã ou depois, vamos vir discutir sobre bens, situações, né, do passado. Então, eu acho que é bom fazer esse distrato. A união estável é reconhecida como um casamento, os bens que tinham antes não são divididos depois, tudo isso como é que é? Perfeitamente, é da Constituição que os relacionamentos, o concubinato, que é uma união estável, independente dela ser escrita ou não, o que vale é o fato das pessoas estarem juntas, né? Então, elas têm os mesmos direitos. E quando é uma união estável, que não daí não tem a solução dos bens como união dos bens antes e depois do casamento, universais, né? União universal de bens, vale a parcial. O que fizerem depois do relacionamento é dividido e o que cada um tinha antes fica para si. Perfeito, essa já respondeu várias pessoas aqui que estavam perguntando sobre isso. A Jandira de Xanxerê, ela diz que vive há 6 anos, e, pelo que eu entendi, o marido então está em separação e está com o processo rolando. Eles podem se casar? Ele com esse pedido já?
Não, tem que, porque como nós falamos antes, a separação, ainda que judicial, ela não acaba com o casamento. Tá. Para acabar com o casamento, né, tem a morte e o divórcio. Aqui no caso, tem que ocorrer o divórcio, né, no fórum, porque a partir do divórcio registrado em cartório, passa pela sentença do fórum, registra o divórcio e logo em seguida já pode habilitar para o casamento. Perfeito. Aqui tem uma situação, uma herança recebida durante a união estável vigente. O cônjuge tem direito depois? Não. Não? Não, porque a lei do Código Civil que entrou em vigor agora em 2011, 2001, ele não se comunica com os bens porque são recebidos, né, de terceiros. Né? Ah, entendi. É o que os dois só se tem um porém. Se for casamento com união estável, sim. União estável não, é com comunhão universal de bens. Okay. Que são vários tipos de união de bens, mas se for universal, se comunica os que tem antes e o que tem depois. Então, acho que tem um esclarecimento interessante, porque ele tem muita questão do próprio golpe do baú, às vezes nessa situação, consciente ou não, né? Então, tem que o correto hoje seria casar com separação parcial. Até porque a união estável também ela entra na parcial de bens, na união parcial de bens. Perfeito. A Marta, ela disse que tem união estável com o pai da filha dela e ela quer pedir como para desfazer, tem que procurar um advogado, eles não têm nada para dividir. Então, a gente até estava conversando aqui no intervalo, como hoje está mais fácil conseguir tanto união estável quanto um casamento formal, né? Bom, a questão ali, eles têm que estabelecer, porque como é uma união estável, se ela não está escrita, ela nem existe documentalmente, ela existe de fato. Desde que entre eles dois, né, tenham um consentimento sobre a questão da educação da criança, inclusive tem a questão da guarda compartilhada, pode ficar com um tempo com um, tempo com outro, a questão das visitas e a questão da pensão alimentícia. Não tem problema nenhum, né? Agora, eu não sei quanto tempo é que estão casados, eles que não têm bens. Se não tem nada escrito, não precisa escrever nada, né? Ou também, se quiserem, não tem nada escrito quando iniciar o relacionamento, ou quiserem pôr um fim através de um documento, é bem simples. Não tem problema. Não há necessidade, mas é recomendável, sim, para se estabelecer também essa questão da pensão, as visitas que um pode fazer, né? Eu não sei se a criança vai ficar com o pai ou a mãe, né? Então estabelece as visitas, a questão da pensão, e a questão da guarda. Isso pode escrever tudo e levar lá no cartório e registrar. Tá valendo? Exatamente. E para o divórcio, o senhor estava explicando também, hoje em dia não precisa do advogado. Hoje não precisa do advogado, mas pode ser feito diretamente no cartório. Porque dentro do divórcio existem várias questões técnicas, então o advogado vai orientando. Sim, ajuda muito. Porque tudo começa, quando há um divórcio, começa com uma consulta, né? Porque, casar é fácil, tá todos os rituais ali, né? Mas divorciar, a pessoa às vezes entra em pânico, porque os relacionamentos para se terminar, geralmente eles vêm de longe, dá um tempo, aquela questão e sofrimento, e de repente chega o momento do divórcio, meu Deus, para onde que eu vou sair? Então é interessante que faça uma consulta, né, para o seu advogado, se o relacionamento ainda comporta, né, um diálogo entre as duas partes e os dois querem resolver, pode ser o mesmo advogado, mas é sempre recomendável porque existem várias situações, né? Então cada um tem a sua, mas no contexto são milhares e milhares de situações. Então sempre é recomendável começar por uma consulta ao advogado. Certo. A partir daí, se o advogado vai dizer, olha, nós podemos fazer no cartório porque vai custar mais barato, não existe menor, se existe menor tem que ser judicial, ou incapaz, né? E é o interessante que daí o advogado vai acompanhar, né, e tirar todas as dúvidas, porque às vezes são inúmeras dúvidas, né, que vão acontecendo. Verdade. Doutor, muito obrigada pela nossa